Vamos abrir as Escrituras, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós abrimos o teu livro, mais uma vez, agradecemos pelo privilégio de termos acesso a essa palavra maravilhosa, que se não fosse a tua mão, nunca chegaria até nós. Foram tantas as tentativas na história de se extinguir esse livro, e ele continua vivo. Tua palavra continua eficaz, a tua palavra continua cortante como uma espada de 2 gumes, e nós nos submetemos a ela nessa noite. Declaramos que para nós ela é a verdade absoluta, fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Reconhecemos que por nós mesmos não temos condição de interpretar e entender o que está escrito. Pedimos a ação do teu Espírito em nós, para clarear nosso entendimento. Pedimos também a ação do Senhor nesse lugar, cuidando da nossa segurança, nos dando um ambiente tranquilo e sossegado, para que possamos, Deus, absorver tudo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O significado de ser um congregacional. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. É claro que quando eu falo sobre ser um congregacional, eu estou dizendo de ser um cristão congregacional. Nós sabemos que há basicamente 3 tipos de forma de governo das igrejas. Existe o sistema episcopal, onde um bispo é colocado como líder de toda a organização, e o bispo, então, toma as decisões e organiza os trabalhos. Nós temos também o sistema presbiterial, que é onde a igreja elege um concílio, e esse concílio toma as decisões pela igreja. E nós temos o sistema congregacional, onde todas as decisões são tomadas pelos membros da igreja em assembleia. Não dá para dizer que um sistema é melhor do que o outro. Todos os sistemas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Nas mãos de pessoas boas, crentes e decentes, todos os sistemas funcionam. Na mão de pessoas ruins e mal intencionadas, nenhum dos sistemas funciona. Nós somos congregacionais porque recebemos essa herança dos nossos pais, Robert e Sarah Calley, e porque entendemos que é um sistema bíblico, um sistema que valoriza aquilo que para nós é dos princípios mais fundamentais da Bíblia, que é o sacerdócio universal dos crentes, retratado nesse texto que nós lemos de Pedro. Cada crente é um sacerdote. Então cada crente, ele tem condição de se manifestar sobre os interesses de Deus na terra. Nós que recebemos a Cristo como Salvador, não dependemos de forma alguma que outra pessoa interceda por nós junto a Deus, ou que fale por nós junto a Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Diante do Senhor, a oração de um pastor ordenado não tem mais poder do que uma oração de uma criança que crê em Cristo. Isso é o princípio do sacerdócio universal dos crentes. E esse é o pano de fundo para o princípio congregacionalista, de que cada crente é igreja, é sacerdote. Ele ouve Deus, ele entende a vontade de Deus e pode expressar essa vontade nas assembleias da igreja. O congregacionalismo tem se definido assim: cada comunidade local é completa e autônoma, não sujeita a qualquer entidade, mas ligada a outras igrejas pelo espírito cristão para a cooperação mútua. Uma igreja congregacional
ela não é subordinada a uma denominação. A sua assembleia de membros tem autonomia e soberania para tomar as decisões. Comprar patrimônio, vender patrimônio, ordenar seus oficiais e também destituir seus oficiais, ordenar seu pastor e exonerar seu pastor, fazer o orçamento e dizer aonde será gasto os recursos da igreja, tudo isso em assembleia de membros, previstos no estatuto da igreja. A igreja está afiliada quanto aos seus ideais a uma união de igrejas, mas basta uma assembleia da igreja que a gente decide se quer continuar filiado ou não, se vamos filiar a outra associação de igreja ou não, ou se vamos caminhar sozinhos e abrir outras igrejas e fazer uma nova união de igrejas. Isso é facultado à assembleia da igreja. Sendo assim, queridos, numa igreja congregacional, o único poder deliberativo reside na assembleia de membros, onde os irmãos, de maneira participativa e democrática, decidem os rumos da igreja, obviamente sob a orientação do Espírito Santo. A Bíblia fala sim de pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, diáconos, bispos, tem várias nomenclaturas, mas tudo por uma questão de ordem. Jesus, lá em Mateus 23, deixou bem claro: vós todos sois irmãos. Não há uma hierarquia espiritual na igreja. Os líderes nada mais são do que irmãos que Deus levantou para manter a ordem e orientar outros irmãos. Porque é claro que nós temos irmãos aqui que já estão caminhando com Jesus há mais tempo, já sabem melhor a direção, então eles vão orientando os outros irmãos, até que esses irmãos caminhem sozinhos e também comecem a ajudar outros a caminhar. Mas a igreja não é instrumento de dominação de uma pessoa sobre a outra, porque tem o cargo A, o cargo B. Nós não temos chefe na igreja. O pastor não é chefe de vocês, o pastor é irmão de vocês, o pastor é uma ovelha como vocês, o pastor tem os mesmos problemas que vocês. Pastor tem casamento, e quem tem casamento tem atrito. Pastor tem filho, quem tem filho, tem atrito. Pastor paga boleto, e quem paga boleto sofre, paga luz, paga água, pega fila, pega trânsito. Pastor é uma pessoa, e o pastor tem o mesmo acesso a Deus que vocês. Mas é lógico que a igreja vai eleger um pastor, segundo os critérios bíblicos, que seja alguém que não é neófito, ele já tem uma experiência com Deus. Exige do pastor que ele saiba mais Bíblia que os demais irmãos, que ele tenha um entendimento bem claro daquilo que é a vontade de Deus, e assim ele pode orientar os irmãos na caminhada, mas não passa disso. Nós somos todos irmãos. É impossível um líder sozinho cumprir a missão de Deus nesse mundo. Então Deus mesmo capacita cada membro do seu corpo para cumprir essa missão, e Ele distribui dons e talentos específicos entre esses irmãos. Nós lemos isso em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não existe crente sem dom. Todo crente tem pelo menos um dom, e esse dom é dado por Deus para que ele possa cumprir a sua função no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos manifestações congregacionalistas no Antigo Testamento. Por exemplo, Êxodo capítulo 18. Eu quero ler com os irmãos, do versículo 13 até o versículo 23. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se fizeres isto, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés fazia tudo sozinho. Antes do sol nascer, ele já acordava, botava a cadeirinha dele na tenda e começava a receber o povo. E ficava ali até de noite. E provavelmente tinha que dar senha para o outro dia, porque não dava tempo de atender a demanda toda. Quando o sogro dele chegou, falou assim: olha, duas coisas vão acontecer, você vai morrer e o povo também vai morrer, porque você sozinho é muita coisa, é muito peso para você, e o povo também aí o dia inteiro no sol quente esperando para falar contigo, o que você acha que vai acontecer? E o sogro dele dá um conselho sensacional, verso 20, ensina-lhes os estatutos, em vez de você fazer as coisas pelo povo, ensina o povo. Ensina a Bíblia, em vez de você ler a Bíblia para o povo, ensina a Bíblia para eles. Faz o povo saber o caminho em que deve andar. Não ande por eles, ensina-os a andar. Não dê o peixe, ensina a pescar. Ensina esse povo a obra que deve fazer. Aqui já aponta para o sacerdócio universal dos crentes. O líder, o sacerdote, não precisa fazer tudo sozinho, tem que ensinar as pessoas. Não é muito melhor você ter trabalho para ensinar a Bíblia às pessoas, do que depois sair consertando os problemas das pessoas? E claro, tem questões que são mais complexas, aí tem o capitão de 10, o de 50, o de 100, o de 1000, você pode botar o de 500, o de 2000, isso aqui é uma referência, ou seja, tem pessoas com funções específicas na igreja para resolver, e assim a igreja caminha, porque imagina se o pastor fosse fazer tudo na igreja, desde abrir, limpar, ir para a fila do banco pagar, visitar, dar aula, provavelmente eu já estaria morto, e provavelmente muitos de vocês já estariam mortos também, na fé, porque é absolutamente impossível. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos aí uma manifestação congregacionalista. As pessoas, elas podem aprender de Deus, elas podem decidir por si mesmas, elas podem se expressar como povo de Deus, não precisa uma pessoa só tomar as decisões, o povo também pode aprender. Também em Números, no capítulo 11, versículos de 11 a 17, e depois dos versículos 24 ao 30, diz assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o no teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometi a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo,
e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Agora do 24 ao 30. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Isso já se cumpriu ou não se cumpriu? Moisés parece que esqueceu tudo que o sogro dele falou. Está ele de novo aqui tentando resolver tudo sozinho. E o que acontece quando o líder quer fazer tudo sozinho? Depressão, insônia, suicídio. Moisés está querendo morrer, porque não está aguentando o encargo de cuidar de todo aquele povo. Cadê a água, Moisés? Cadê a carne? Cadê o pão? Ah, no Egito é que era bom, está difícil. E Moisés pira na batatinha, como diz aí a criançada. E Deus fala: você está enganado de novo, Moisés. Vou mostrar para você como é que funciona. Chama 70 homens lá, você vai ver que eles vão receber o mesmo Espírito que está em você. Moisés chama e os 70 receberam. Você tem que delegar, Moisés. E Deus ainda faz algo tremendo com esses dois homens. Aqueles 70, depois daquele episódio, cessaram de profetizar. Esses 2 continuaram. Mas aí o que acontece? A liderança às vezes quer tolir, quer proibir. Josué mesmo, que era do bem intencionado. Ô Moisés, estão profetizando lá, vão proibir. Aí, mas você está com ciúme de mim? Quem dera se todo mundo profetizasse. Porra, ele não estava aguentando fazer. Irmãos, isso é um laço. Essa questão do pastor assumir para si todos os encargos. Se fosse um jogo de futebol hoje, o pastor está em campo julgando e os crentes tudo na arquibancada incentivando. Vai, pastor! Isso não funciona, não. Pela Bíblia, quem deve estar em campo são os crentes. E o pastor é quem? É o técnico, é aquele que conhece os jogadores e põe cada um na sua posição. Quem está na arquibancada são os anjos e os demônios, que eles assistem. Os anjos, inclusive, queriam trabalhar, mas Deus disse: não, é a igreja. Lê só em Efésios 4 para você ver. Deus levanta homens com dons específicos para equipamento dos crentes para o seu serviço. O serviço é nosso, de nós crentes. O pastor treina, equipa, motiva. Mas se ele fizer tudo, ele morre. E a igreja morre. Por isso que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Todos os crentes são sacerdócio real, capacitados pelo Espírito Santo para servir. E isso nós vemos aqui no Antigo Testamento. E nós vemos ainda uma outra manifestação congregacionalista em Números capítulo 13, de 25 a 33. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque,
Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Se você ler aí no capítulo 13, nos primeiros 2 versículos, Moisés separou 12 espias para observarem a terra de Canaã, e foi um príncipe de cada tribo, não foi qualquer um não, um príncipe de cada tribo. Aqui nós estamos falando de um povo que saiu do Egito, vendo aquelas pragas todas, um povo que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, um povo que viu sair água da rocha, viu cair pão do céu, teve vitória contra os inimigos no deserto. No entanto, esses príncipes voltam e dão um relatório negativo. Eles dizem: nós não temos condição de conquistar essa terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, mas não dá não. Diante deles nós somos igual gafanhotos. Dos 12 espias, 10 disseram: não dá para entrar, e apenas 2 deram um relatório positivo, Josué e Calebe. E o que o povo fez? O povo foi pela maioria. Olha o que está escrito aí no capítulo 14, versículo de 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. O povo acatou o relatório da maioria dos espias e disseram: vamos voltar para o Egito. Aí nós lemos nos versículos 29 e 30 do capítulo 14: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. De 20 anos para cima, ninguém que saiu do Egito entrou na terra de Canaã. Eles seguiram a vontade da maioria, mas foi uma decisão errada. A maioria também pode errar. Nesse caso, a minoria estava certa. Então, o que Deus fez? Vocês então votaram que não vão entrar? Então tá bom, então agora não vai entrar mesmo. Não vai entrar mesmo. E Deus fez aquele povo zigue-zaguear 40 anos no deserto, até morrer o último incrédulo de 20 anos para cima. Dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe. Por quê? Onde está o ser humano, está o erro, irmãos. É por isso que eu digo que o sistema congregacional não é perfeito. Nós que somos congregacionais de berço, quantas injustiças nós já vimos serem feitas por assembleia de igreja? Quantos pastores injustiçados, quantos membros injustiçados, quantas decisões erradas, quantas decisões que eram da vontade de Deus que a assembleia recusou, e quantas coisas que nunca foram da vontade de Deus que a assembleia aprovou. Lá em Êxodo capítulo 23, versículo 2, tem um versículo que eu acho fora de série, que todo congregacional devia ler todo dia: não vos associeis à maioria para fazer o mal. Porque às vezes é só uma maioria de conveniência.
A Constituição do Brasil garante o direito das minorias. Lá no Congresso, as minorias têm direito. Não é porque a maioria venceu a eleição que pode massacrar a minoria, não. Todo mundo tem direitos. Como cada crente é um ministro, é um sacerdote, cada crente ouve a voz de Deus. Então as minorias vão fazer o quê? Vão orar, vão argumentar, vão convencer as pessoas, mostrar para as pessoas que biblicamente aquela decisão está errada. Como a decisão aqui da maioria estava errada. A decisão da maioria dos espias estava errada, e depois a decisão do povo estava errada. E o povo pagou um alto preço por isso. A minoria estava certa. Vocês entendem isso? Ser congregacional não é aplaudir a vontade da maioria, porque tem que ser. O pastor Manuel da Silveira Porto Filho, do seu livro Congregacionalismo Brasileiro, ele diz: as decisões de uma assembleia de membros se tornam legítimas quando se conformam com as Sagradas Escrituras. Já pensou se alguém faz uma proposta, irmão, vamos arrancar da Bíblia o livro de Cantares? Ah, aquilo ali não é de Deus, não. Aí alguém apoia. Vamos votar e passa. Nós vamos rasgar Cantares da Bíblia. Ué, mas a Assembleia é soberana. Não é soberano para rasgar a Bíblia. Não é soberano para rasgar a Bíblia. Por isso que o nosso estatuto diz: o pastor é obrigado a executar as decisões da Assembleia, exceto quando são ilegais ou antibíblicas. A maioria não é absoluta. A gente entende que o sistema congregacionalista é bíblico porque valoriza o sacerdócio universal dos crentes. E cada crente cheio do Espírito vai decidir muito melhor do que um só. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos manifestações congregacionalistas. E no Novo Testamento, nós vemos práticas congregacionalistas. No capítulo 18 de Mateus, nos versículos 15 a 20, fala sobre a questão do trato do pecado na igreja. Mateus 18, de 15 a 20, diz: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Essa é a confrontação individual, né? Porém, se o irmão não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. É verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. É verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A última instância para tratar sobre o pecado na igreja é a assembleia. Você pode ir sozinho, beleza, se você resolver, ótimo. Você pode ir com 2 testemunhas, se resolver, ótimo. Se não resolver, quem é que vai dar a palavra final? A comunidade, a igreja. E aqui diz que quando uma pessoa não ouve um, não ouve 2 e não ouve a igreja, ele deve ser tratado como um gentio. Porque se a igreja desligar, porque já está desligado no céu. Não é crente. Quem não aceita a disciplina, não conserta o seu erro, não é convertido. Então, Jesus, quando fala da igreja, ele está falando dessa comunidade, que em conjunto decide as questões do reino de Deus. Quando nós chegamos em Atos, nós vemos a igreja tomando as decisões todas em conjunto, irmãos. Olha só em Atos capítulo 1, versículos 15 a 26. Nós temos aí uma eleição de apóstolo. Judas tinha se suicidado e eles precisavam eleger o substituto. Olha como eles fazem. Não chegou lá uma pessoa e falou, vai ser esse aqui, não. Atos 1, de 15 a 26 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 12 apóstolos. Se isso aqui não é uma assembleia congregacional para a eleição de oficiais, eu não sei o que é. Quando chegamos em Atos 6, nós temos uma outra assembleia para escolher diáconos. Olha aí, Atos capítulo 6, a partir do verso 1. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles convocaram a comunidade dos crentes e disse: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, impondo as mãos, orando, os ordenaram como diáconos. O colégio apostólico deu parecer, quem decidiu foi a igreja. Como nós fazemos, os oficiais se reúnem e trazem um parecer. Você não vai julgar um assunto para a igreja com uma bomba. A gente discute o assunto e traz o parecer. Agora, quem vai votar é a igreja. E ponto. Quando chegamos em Atos 15, nós temos ali uma discussão doutrinária. Quem é que decide? A igreja. A questão aqui que estava em discussão na Assembleia era o seguinte: alguns fariseus que se converteram achavam que os gentios tinham que se circuncidar e guardar todos os rituais da lei mosaica, ou seja, os costumes judaicos. Mas a igreja gentílica achava que não, isso é uma questão cultural, os gentios não precisam. Aí fizeram uma assembleia para decidir se tinha ou se não tinha. Olha o que diz no verso 6: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É isso que a liderança faz. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E aí segue. Quando chega no verso 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los junto com Paulo e Barnabé a Antioquia. E no verso 28, mais importante: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Uma assembleia de membros só é legítima quando ela está sob a direção do Espírito Santo, quando ela se conforma com a vontade de Deus, quando ela está em conformidade com a palavra do Senhor. A liderança examina, o parecer é levado à igreja, e a igreja decide. Eles aqui chegaram em 4 pontos nevrálgicos para que os gentios guardassem, para poder ter uma boa convivência com os judeus. Está aí no verso 29. Ele falou: as demais coisas não precisam. E a igreja falou: tá bom assim. Então a igreja de Atos decidia as coisas em comunidade.
Quando nós chegamos nas cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz o seguinte, Paulo dizendo à igreja: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja de Corinto não estava cumprindo o que Jesus disse lá em Mateus 18. E ele disse: poxa, tem um rapaz aí tendo um caso com a madrasta, e vocês não estão fazendo nada. Então o que Paulo diz? Faz uma assembleia, eu não vou estar presente, mas vou estar aí em espírito. Disciplina esse rapaz. E a disciplina não é para ele se perder, a disciplina é para ele sentir falta da comunhão, ver o que é viver fora da comunhão, entregue lá fora ao inimigo, para ele sentir falta e voltar. Quando um pai disciplina um filho, dando a ele um castigo, ou qualquer outra forma de disciplina, o pai quer que o filho suma de casa e nunca mais volte? Claro que não, mas dependendo da disciplina é isso que vai acontecer. Então a igreja ela tem que disciplinar de maneira que o nosso irmão se sinta amado, mesmo na disciplina, e entenda que a disciplina é para o bem dele. Quando a disciplina só é bom para quem está aplicando, não é bíblico. Nós não fechamos a porta para os pecadores, nós não paramos de cumprimentar os pecadores na rua. Aqui é a igreja, é carta de Paulo, é carta doutrinária, e o modus operandi é esse. Quem disciplina? Paulo poderia ter mandado: eu estou ordenando aí que você disciplina esse irmão. Não, vocês vão fazer uma assembleia e vão tratar dessa disciplina, porque a igreja no Novo Testamento, ela tem práticas congregacionalistas. Então, queridos, para encerrar, a gente não pode negar que o regime congregacional, como qualquer sistema humano, é falho, pode errar nas suas decisões, pode errar na interpretação daquilo que é a vontade de Deus, mas é um sistema bíblico, que valoriza o sacerdócio universal do crente. Você não precisa pedir para o pastor tomar as decisões por você na igreja. Você é sacerdote, você pode votar, porque você entende a vontade de Deus. Você não precisa também que os oficiais façam isso por você. Você mesmo pode fazer. Se a gente errar no entendimento em alguma coisa, Deus há de nos direcionar. Nós mesmos aqui já voltamos atrás em decisões. Já decidimos coisas que não levamos avante. E já negamos coisas que depois nós fizemos, porque entendemos que era de Deus. Nós somos falhos, o sistema não é perfeito, mas é um sistema que valoriza o sacerdócio do crente. Quero encerrar retornando ao texto de Êxodo 23, 2. Não vos associeis à maioria para fazer o mal. Não é porque a maioria votou que está certo. As decisões de uma assembleia são legítimas se elas se conformam com as Sagradas Escrituras e, portanto, estão dentro da vontade de Deus. Se não, essas decisões precisam ser enfrentadas. A minoria precisa enfrentar, resistir e, por meio da oração, com espírito cristão e por meio da resistência, tentar fazer com que a maioria volte à lucidez, para que não venha consequência sobre todos, como aconteceu lá no deserto, quando a maioria votou por voltar para o Egito, contrariando completamente a vontade do Senhor. Nós somos congregacionais, nós não somos mais crentes que ninguém, nossa igreja não é melhor que nenhuma igreja, nosso sistema não é melhor do que nenhum sistema, nós somos apenas um grupo de pessoas tentando servir a Deus do jeito certo, do jeito que entendemos na Bíblia. E eu quero dizer que é muito bom fazer parte da família de Deus junto com você nessa igreja congregacional. Amém, queridos?